que é bom demais é saber que nós temos novidades chegando para o mês de maio, mês das mães. Eu começo falando de Doidão, falando dessa coleção que está um máximo. Ontem eu mostrei um look mais próximo, né, do moderno, uma coisa mais arrojada, para as mães mais arrojadas. As mais clássicas podem pedir essa combinação de vestido, que é sempre muito bem-vindo, elas adoram, e esse em especial eu gosto não só pela estampa, mas pelo corte, pelos detalhes, uma combinação com o blazer, que é um tom que também vai muito bem, não só nessa meia estação, mas também na próxima estação, verão, primavera, enfim. Você pode fazer várias combinações com os looks do Doidão. E a opção hoje, gente, é você combinar essas peças com peças, né, de outras coleções. As sugestões não faltam, o Doidão está com uma loja nova, totalmente reformulada, para celebrar mais um aniversário e presentear a sua mãe em grande estilo. Aliás, cada um desses detalhes pode fazer a diferença. Convido você, vá para o Doidão, confira as opções que você tem e deixe a sua mãe ainda mais feliz nessa data. Ó, já vem chegando, hein? Dia 8 de maio, segundo domingo do mês de maio, é o Dia das Mães. Dia 8, esperando por você. Então você tem um encontro com as lojas do Doidão diariamente comigo aqui no programa Foz Mulher, mostrando para você os mais diferentes looks. Nossa programação também começa falando de outros temas importantes. Esse é um tema bacana, mas nós temos hoje um tema, Rosiane, que é muito legal a gente tratar. E eu falo legal até para tirar um pouco do peso dele, porque falar de depressão sempre dá um clima um pouco pesado. É claro que a gente não vai minimizar o impacto dessa palavra, mas a gente tem como hoje trabalhar melhor a depressão, entendendo, né, o que ela significa no nosso cotidiano, não é verdade? Com certeza, Maida. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos também. Com certeza, a questão da depressão ela está muito relacionada também ao estado de humor da pessoa. Então, para a gente poder identificar, saber o quanto é que esse estado de humor ele está relacionado a uma depressão ou uma tristeza, é importante investigar. Ou essa oscilação de humor, né? Como muitos relacionam à bipolaridade. Isso, que aí já seria um outro problema. Como é que eu faço, né? Para começar a identificar e de repente já começar um outro passo que é importante, aceitar. Com certeza. Bom, a identificação a gente pode entender pelos pensamentos. Então, a pessoa quando tem pensamentos negativos sobre si mesma. Então, não sei se você já ouviu alguém falar perto de você do tipo... eu não consigo, eu não posso. Muitas pessoas. Então, são sentimentos que a gente pode entender que ela tem uma conotação que coloca a pessoa para baixo dentro da sua autoestima. Que, de alguma forma, também vai interferir essa condição nos relacionamentos que ela vai ter com outras pessoas. Porque muitas vezes é chato, desagradável a gente estar num relacionamento com alguém, seja família, seja na condição de casal, aquela pessoa muito carente, você precisando sempre ter que reafirmar que você gosta, que vale a pena estar com ela, aquela insegurança constante, porque ela acha que nunca é boa o suficiente. Mas essa baixa autoestima pode só ela denotar depressão? Não, eu estou dizendo o seguinte, que no momento em que a pessoa tem pensamentos negativos sobre si mesma, ela vai trazer essa consequência, ou seja, vai agravar cada vez mais a situação de depressão. Como é que hoje a gente trabalha esse nível de aceitação para que fique mais fácil o entendimento com o profissional ou até mesmo com os familiares? Porque eu percebo que há uma dificuldade nesse processo de aceitação. Sim. Para aceitar, é importante primeiro você conhecer o que está acontecendo com você. Então, por isso eu comecei a trazer essa questão da tristeza e da depressão. Se a gente conseguir fazer, na verdade, um diagnóstico, ou a gente, na verdade, nomear o que a gente está sentindo, é muito importante. Por exemplo, uma paixão é diferente de um amor, em termos de sentimento. Então, o que eu estou sentindo? Uma tristeza profunda, prolongada, a gente pode, digamos assim, desconfiar que ela pode ser uma depressão. Sinal de alerta. Sinal de alerta. Por isso que é importante procurar um profissional, seja ele um psiquiatra ou um psicólogo, para fazer um diagnóstico mais preciso. O problema é que as pessoas elas vão convivendo com esse processo que parece que muitos, né, começam a ver como comum, né, como uma situação comum, e não é, Rose. Não, não é, até porque a qualidade de vida da pessoa, ela vai cada vez mais diminuindo, então as consequências, ela passa a ter problemas no trabalho, ela pode até vir a perder o emprego, dependendo do tamanho do agravamento da situação, problemas de relacionamento. Por isso que é tão importante, no caso do aspecto do relacionamento, a família dar apoio.
Se ela tiver um companheiro, seja ela ou ele, né, tiver alguém para poder compartilhar, essa pessoa consiga entender o que é que está se passando com essa pessoa que está doente, para que possa ajudar da melhor forma. Porque às vezes não adianta você ter só boa intenção de ajudar. É importante conhecer qual é a melhor forma de ajudar, né? O que a gente percebe também é que não é tão fácil para algumas pessoas, né? Assim, a impressão que a gente tem é a minimização do sentimento do outro. Isso. Né? As pessoas minimizam esse sentimento de tristeza. Desqualificam muitas vezes, não levam em consideração, acha que muitas vezes é uma bobagem. E por trás de toda essa condição da depressão, eu falei do sentimento negativo sobre si mesmo, mas tem um sentimento negativo em relação ao mundo. Tem um sentimento negativo relacionado também ao futuro. Então, muitas vezes a pessoa ela tem crenças que ela traz à condição dela bom, eu não vou fazer tal coisa porque eu vou estragar. Ou então, não, eu não vou àquela festa porque as pessoas lá não vão gostar de mim. Ela nem sabe quem são as pessoas que vão estar lá, então porque ela já coloca esse pessimismo dentro da situação, né? E essa condição também de pensamento negativo, às vezes em relação às situações em que ela já vivenciou, ela faz o recorte de algum ponto que não foi tão legal e generaliza. E essa generalização é ruim. Muitas vezes a vida ela é complexa para todos nós. Com certeza. Né? Cada vez mais, né? Cada vez mais. E a gente vai passando por momentos diferentes, né? E dentro dessa condição de momentos, a gente vai tendo vivências que são positivas, algumas neutras e algumas negativas. A vivência do negativo, ele também tem muito a ver com o quanto de peso, a visão que a gente coloca sobre aquilo. Então, se naquela situação X, a pessoa recortou só o negativo e ela só consegue lembrar daquilo, e isso dificulta mais também a situação dela. Então, em termos de tratamento, vai precisar trabalhar essa condição da reestruturação cognitiva dela. Então, ajudar a pessoa a pensar de uma forma diferente sobre ela mesma, sobre o mundo e sobre o futuro. Achei interessante essa tua colocação, ajudar a pessoa a pensar. Isso é possível? Claro, a gente tem a coisa da reeducação na forma de pensar. Dentro da condição de consultório, você pode aplicar técnicas para ajudar a pessoa a refazer a forma de pensar. Eu falo isso em relação à depressão. A gente sabe que, na verdade... Em relação à depressão também. Porque a gente sabe que é possível, como você falou, no processo de educação, de reeducação. Mas como a gente está falando de depressão, que não é uma doença, que a gente só olha pelo aspecto, a gente tem um aspecto físico, né? Para analisar, isso é que eu acho interessante, porque em determinado momento, só esta reeducação ajudaria ou ela é conciliada com medicamentos? Isso, aí a gente vai avaliar a condição da intensidade desse estado, da duração, para ver a necessidade de encaminhamento com o psiquiatra. Muitas vezes é necessário ter o acompanhamento de um psiquiatra para que possa ter uma medicação conjunta, ou seja, um trabalho da psicoterapia junto com a medicina, que seria a psiquiatria, né? Então, muitas vezes é necessário. Outras situações são casos mais leves, às vezes só na terapia isso já ajuda. Certo. Porque também você tratar uma depressão só com medicação, eu também não vejo que ela vai conseguir dar um resultado. Porque é importante fazer essa mudança desses pensamentos, fazer uma reeducação da forma de se posicionar perante si mesmo e perante o mundo. Então a medicação não vai te proporcionar isso. E muitas vezes, se a pessoa está numa situação muito assim delicada, a medicação ela vai ajudar a que a pessoa consiga ficar um pouco, minimamente assim, mais equilibrada para ela conseguir pensar e rever essa forma de funcionamento. Existem pessoas mais propensas à depressão? Existem tendências, sim, a gente pode considerar em termos químicos, tem pessoas que tem pessoas com mais tendências que acabam desencadeando a situação. Mas uma causa única e precisa não existe, sem vários fatores, né? Uma outra forma de tratamento é planejar atividades. Então, muitas vezes a pessoa que está com depressão, ela está muito apática. Ela é muito entediada, não tem motivação para fazer quase nada. Até mesmo aquelas coisas que ela gostava. Ela abre mão. E então o que você faz? A gente começa a fazer um trabalho de planejamento de atividades. Que ela possa preencher a semana dela com o máximo de atividades que deem prazer. Que ela tenha satisfação. E que ela possa, nessas atividades, não só
fazer coisas com as outras pessoas, mas algo que dependa só dela. Isso é importante. Eu sei que a gente tem vários níveis de depressão, né? Certo. É possível que uma pessoa já nasça com um alto nível de depressão, né? Um nível mais elevado, né? Um grau mais elevado de depressão? Aí só se a gente for entrar na parte química, né? Química. Em termos orgânicos. Aham. Aí a gente pode admitir uma situação dessa, né? Que ela venha desencadear, né? À medida que ela vai crescendo, né? Sai da condição de bebê e tudo mais. Mas isso dentro do aspecto de uma influência mais química, né? A gente poderia dizer, colocar essa hipótese, né? Mas eu não conheço nenhum caso que tenha sido relatado em pesquisas algo desse tipo. O que a gente percebe é que esse grau mais leve, né? Tem sido muito visto em adolescentes. É preciso aí um olhar dos pais, ficar um pouco mais atento. Isso, até buscar ajuda, porque muitas vezes até o diagnóstico, se não foi um médico ou um psicólogo que fez, pode ser até um diagnóstico equivocado, vamos dizer assim. Às vezes é realmente uma tristeza, é uma crise em relação à fase que está se vivendo. Aí teria que avaliar, né, a situação. Mas, assim, de qualquer forma, é um alerta de determinados tipos de sintomas. Prestar de forma atenção, né? Isso, de pedir ajuda. Porque essa ajuda é muito importante. A família é muito importante. E a época, por exemplo, essa fase da adolescência, essa época, esse momento de desenvolvimento é um momento muito crítico. Porque é um momento muito confuso na vida daquela pessoa. Ela não é mais criança, mas também não é adulto. Então, quem ela é? Então, essa crise de identidade, quem eu sou, ela é muito forte em termos de direcionamento. E nós temos a situação, né, situações que podem levar à depressão. Com certeza. Aí eu vejo já situações até mesmo do trabalho, da família, um pós-trauma. Ou até pós-parto, né? Que a gente chama de depressão verdade. pós-parto. Né? Também ela pode ser desencadeada. Então a gente vai ver a questão. Estresse geralmente é um conteúdo que gera esse tipo de situação. Que pode vir a gerar, né? A rotina da pessoa, como é que estão os relacionamentos, tudo isso pode desencadear tudo isso. A gente está num mundo de muita pressão. Sim. Hoje. Cada vez mais e cada vez mais, com poucas respostas. Muitos estímulos a esse grau de adrenalina, né, de ansiedade, Sim. Muitos estímulos para que nós passemos, né, dessa visão positiva para negativa, até pelo que a gente observa na mídia, mas então chega aqui um alerta para a gente perceber e contornar já num estágio mais leve esse avanço. Com certeza. A situação. Porque tudo é muito mais fácil se você começar a resolver o problema que ele está começando. Né? Então ele vai também ter dado menos prejuízos para a pessoa. E não achar que pode ocorrer com o outro, né? Isso. Tá? Aí um alerta para você. Nosso bate-papo com a terapeuta de família Rosiane Delgado foi sobre depressão. Você que chegou agora, perdeu esta entrevista, eu acho que é importante que você reveja, né, no nosso Facebook, porque cada vez mais nós vamos tratar de temas, vamos aprofundar esses temas com a Rosiane, além, é claro, né, do espaço que ela tem no seu blog Multivínculos. Isso mesmo. Então, fica de olho nas nossas entrevistas e faça sua sugestão também, complementando aquilo que foi apresentado hoje ou em outros dias. Obrigada, tá bom? Obrigada, Magda. Até o nosso próximo encontro. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, nós estamos entrando na contagem regressiva para a entrega do imposto de renda. Você já entregou o seu? Não, ainda não. Olha aí, compõe uma estatística, viu? Ela está compondo uma estatística, né, entre nós. Exatamente, os iguaçuenses estão aí com uma margem ainda muito grande. Mas nós vamos aproveitar esse momento ainda de finaleira, vamos chamar assim, para falar do Fundo Criança, da possibilidade que você tem de destinar o seu imposto de renda para projetos sociais da nossa cidade. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Até já.